Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. Hoje vamos falar do tema Juros e Capitalização e seus subtemas Juros remuneratórios e moratórios, Capitalização mensal, Anatocismo, Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No bloco 1, vamos conversar sobre juros remuneratórios e moratórios dentro dos contratos bancários. Quando se fala em juros, muita gente pensa apenas em algo negativo. Mas pense comigo por alguns segundos. Se você empresta um valor para alguém, é natural que queira uma compensação pelo tempo em que ficará sem aquele dinheiro. No sistema bancário, essa lógica é organizada principalmente pela Lei nº 4.595 de 1964, que estrutura o sistema financeiro nacional e dá competência ao Conselho Monetário Nacional para regulamentar a matéria. Primeiro, vamos aos juros remuneratórios. Eles são a remuneração pelo uso do capital. Imagine que você financia um veículo. O banco entrega o valor ao vendedor hoje. Você passa a usar o carro imediatamente. Em troca, paga o valor parcelado com acréscimo de juros. Esses juros não são punição, são a remuneração pelo dinheiro que foi disponibilizado e pelo risco da operação. Percebe a diferença? Agora pense em outra situação. A parcela vence dia 10 e você não paga. O que acontece a partir daí? Entram em cena os juros moratórios. Eles só existem quando há atraso. A função deles é indenizar o credor pelo descumprimento do prazo. O Código Civil, Lei nº 10.406 de 2002, disciplina os juros de mora e estabelece parâmetros quando não houver previsão contratual específica. Então, observe a lógica. Juros remuneratórios existem porque há empréstimo. Juros moratórios existem porque houve atraso. Um decorre do uso do dinheiro, o outro decorre do inadimplemento. Essa distinção é muito explorada em prova. Nos contratos bancários, é comum encontrarmos os dois previstos de forma expressa, além de multa contratual. E aqui vai uma pergunta importante para a fixação. O judiciário pode reduzir juros remuneratórios livremente? A resposta é não. A revisão judicial é excepcional e depende de demonstração concreta de abusividade, sempre analisando o caso específico e a legislação vigente. Percebe como tudo começa a se encaixar? Quando você entende a função de cada espécie de juros, fica muito mais fácil resolver questões objetivas e discursivas. Bloco 2. Vamos continuar nossa conversa sobre juros e capitalização. No bloco anterior, falamos sobre os juros remuneratórios e moratórios, lembra? Agora vamos avançar para a capitalização mensal e o anatocismo, que são temas bastante cobrados em concursos e muito importantes na prática do direito bancário. Para começar, vamos simplificar a ideia de capitalização. Pense que você pegou um empréstimo de R$1.000 com juros de 2% ao mês. No primeiro mês, os juros são R$20. Até aqui tudo bem, certo? No segundo mês, os juros vão incidir não apenas sobre R$1.000, mas sobre R$1.020, porque os R$20 do mês anterior também entram na conta. Esse acréscimo de juros sobre juros é justamente o que chamamos de capitalização. Mas atenção, porque no Brasil, isso só é permitido quando está claramente previsto no contrato ou autorizado por lei. Se não houver essa previsão, aplicar juros sobre juros é ilegal, e é exatamente aqui que surge o anatocismo. Anatocismo é a cobrança de juros sobre juros de forma indevida, ou seja, sem que haja autorização legal ou contratual. Antes do Código Civil de 2002, muitos contratos aplicavam isso de forma automática e muitas vezes injusta, prejudicando o consumidor. Mesmo quando há previsão contratual, a cobrança precisa ser equilibrada. É aqui que entra o Código de Defesa do Consumidor. Ele protege quem está contratando, garantindo que práticas abusivas sejam evitadas. Por exemplo, se um contrato de empréstimo prevê capitalização mensal e o valor final da dívida se torna impossível de pagar, o judiciário pode intervir e reduzir o valor aplicando os princípios de boa-fé e equilíbrio contratual. O Superior Tribunal de Justiça também tem decisões muito importantes sobre o tema. Ele deixa claro que a capitalização só é válida quando houver previsão expressa e que taxas excessivas podem ser revistas. O STJ reforça que em contratos de consumo, como financiamento pessoal ou empréstimos bancários, o equilíbrio entre as partes é essencial. No próximo bloco, vamos fechar o tema trazendo exemplos práticos, mostrando como o anatocismo funciona no dia a dia e detalhando o entendimento do STJ que você precisa conhecer para concursos. Bloco 3. Chegamos ao nosso último bloco sobre juros e capitalização. Aqui vamos consolidar tudo o que aprendemos e trazer exemplos práticos para deixar o assunto mais claro. Imagine que você fez um financiamento de carro e o contrato prevê capitalização mensal. Todo mês, os juros incidem sobre o saldo devedor, e nesse caso, isso é permitido porque estava previsto no contrato. Mas e se a taxa de juros ser tão alta que as parcelas fiquem quase impossíveis de pagar?
É nesse ponto que o Código de Defesa do Consumidor entra em ação, garantindo que o banco não abuse da sua posição e evitando cobranças que criem desequilíbrio. O STJ reforça isso em suas decisões. Ele diz que a capitalização deve estar prevista, e mesmo assim não pode ser excessiva. Ou seja, se a cobrança tornar a dívida impossível de ser paga, o judiciário pode reduzir o valor. Vamos a um exemplo do dia a dia. Alguém contrata um empréstimo para reformar a casa, e o contrato prevê capitalização mensal. Se isso faz a dívida crescer de forma exagerada, o consumidor pode pedir revisão judicial, e o banco precisa comprovar que a cobrança é justa. Não podemos esquecer da distinção entre juros remuneratórios e moratórios. Os primeiros são a remuneração pelo empréstimo, os segundos só aparecem quando há atraso no pagamento. Mesmo com capitalização, essa distinção continua válida. Então, para concursos e prática forense, é fundamental lembrar: juros remuneratórios podem ser capitalizados se houver previsão. Juros moratórios incidem apenas no atraso, e ambos precisam respeitar a lei e os princípios de boa-fé. Para fechar, veja como tudo se conecta. Juros remuneratórios, moratórios, capitalização, anatocismo e o Código de Defesa do Consumidor estão interligados. O STJ uniformiza o entendimento, protegendo o consumidor sem impedir a atividade financeira. Essa visão completa é essencial para quem estuda para concursos, porque questões costumam cobrar essa compreensão integrada. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.